Olá, estudantes do EJA, do módulo 2. Vamos começar mais uma aula de ciências com a professora Mauricéia Joana. E hoje a gente vai pensar um pouquinho do que as coisas são feitas. Então, a gente vai trabalhar com esse assunto. Lembrando a vocês que esta aula ela está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais e nós estamos aqui com a Karen fazendo essa tradução e tornando a aula mais inclusiva. Então, Karen, seja muito bem-vinda e vamos aí fazer com que mais pessoas possam acompanhar essa aula. Todas as pessoas que assistem a nossa aula da EJA, Educação de Jovens e Adultos, módulo 2. Veja bem, nosso conteúdo de hoje é ciências, como eu já falei para vocês, é o componente curricular ciências. Mas a gente vai iniciar, como sempre, com aquela frase que eu sempre trago para a gente refletir um pouquinho sobre ela. E eu estou continuando a trazer uma frase do nosso patrono da educação, do nosso educador, Paulo Freire. Na frase de hoje, a gente vai refletir sobre essa frase que ele falou aí, ó. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E é isto mesmo, ninguém sabe mais do que ninguém e ninguém sabe menos. A gente sabe as coisas de forma diferente, não é? Pensamos diferente, sabemos coisas diferentes. Eu tenho coisas a ensinar para vocês e vocês com certeza têm coisas para ensinar para mim. Então, os saberes são diferentes, mas nem mais nem menos do que os dos outros. Então, essa é uma frase muito interessante do educador Paulo Freire. E aí, a gente vai lembrar que o nosso componente curricular hoje é ciências. E o tema da aula é do que as coisas são feitas. Vocês já pararam para pensar do que as coisas são feitas? Temos várias coisas ao nosso redor, né? Sempre temos coisas nos rodeando. Mas de que elas são feitas? E aí eu iniciei a aula hoje trazendo, ó, este material aqui, este objeto. Tenho certeza que todos vocês conhecem e já viram desse. É um tijolo, não é? E o tijolo, de que é feito? Já pararam para pensar? Ele é pesado, não é? Ele é de um material opaco, mas é feito de quê? Qual é a matéria-prima do tijolo? E de outros materiais? É sobre isso que vamos falar. Então, eu trouxe o tijolo só para a gente aqui começar a pensar sobre esse objeto. A gente faz várias coisas com o tijolo, né? Construímos casas, muros com este tijolo. Mas muitas vezes a gente utiliza e nem para pensar qual é a matéria que ele foi feita. O que utilizamos para fabricar este tijolo? Ou para fabricar todas as outras coisas que nos rodeiam. Então, vamos pensar sobre isso? Vamos pensar do que é que as coisas são feitas? Vamos lá. Olha só, está aí, ó. Alguém construindo um muro, uma casa, uma construção, e está utilizando justamente esse tijolo, tá certo? Está utilizando este material que eu acabei de mostrar para vocês, o tijolo. E que eu já falei também, né, que ele é feito, do que ele é feito, comecei a pensar. E aí, vocês podem me responder? Vocês podem me responder? Vocês sabem que podem me responder através de comentários feitos no YouTube, no nosso canal, onde vocês podem assistir esta aula e comentar sobre o que vocês acharam, os questionamentos que são feitos. Acessem lá o canal do Educa Recife, acessem a aula da Educação de Jovens e Adultos, módulo 2, e coloquem aí as concepções que você tem a respeito das nossas aulas e dos nossos questionamentos. E aí você pode colocar esse questionamento que eu estou fazendo. De que é feito o tijolo? Que é feito, professora Mauricéia, este tijolo e todos os materiais que nos rodeiam? Pois muito bem, a gente começa a pensar do que as coisas são feitas. Porque alguns materiais brilham, porque alguns afundam, porque os materiais, eles são, a gente
encontra ele de diversas maneiras. Alguns, eles transmitem eletricidade, outros não. Quais são as matérias que são produzidas, os materiais diversos, né? Tem diversos materiais e a gente pode utilizar e a gente nem sempre percebe ou procura pensar de que foi feito aquele material que está ali para nosso uso, que a gente está todo dia em contato com ele. Olha só, todos os materiais têm algo em comum. A gente está vendo aí nessa imagem alguém segurando um celular. E o que é que o celular tem em comum com a pessoa que está segurando ele? O que é que o celular tem em comum comigo, a professora Mauricéia? Já pensaram? É muito simples. Todos os materiais são feitos de matérias-primas, são feitos de matérias de alguma coisa. Então, olha, somos matérias. Eu sou matéria, o celular é uma matéria, só que são matérias de origens diferentes. São matérias de origem diferentes. E os produtos, eles são feitos a partir de uma matéria-prima, que é diferente de um ser humano, é claro. O que são matérias-primas, então, professora? Você observa aí nessa tela que tem alguém segurando um copo feito de plástico. Feito de plástico. A pessoa utilizou um plástico para produzir esse utensílio. Mas o próprio plástico, ele é feito a partir de um outro produto, de um material extraído da natureza. Então, as matérias-primas, elas são isso, são materiais utilizados para fabricar coisas. E aí, a gente pode ter diversos, a gente pode encontrar produtos de argila, a gente pode encontrar produtos de origem mineral, a gente pode encontrar diversos produtos, inclusive o produto, a matéria-prima que foi feito, o plástico que foi usado para moldar esse utensílio aí, para fazer este copo, que é utilizado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, para que ele fosse feito, foi necessário ter a matéria-prima. E agora, essas imagens aí que vocês estão vendo? Uma mesa, livros e uma árvore. O que será que essas imagens aí, esses objetos, têm em comum? A mesa, o livro e a árvore. Tem alguma coisa, alguma ligação entre eles? O que eles têm em comum? Vocês já pararam para pensar? Observem de que eles são feitos. De que é feito o móvel? De que é feito o livro? E a árvore? Todos eles têm uma matéria-prima em comum. Eles são feitos de madeira, não é? Ou são feitos da madeira do vegetal, da árvore. Então, o papel é feito de uma parte da madeira, a celulose. O móvel também é feito de madeira e todos eles extraídos da árvore. Então, o que essas imagens têm em comum é justamente isso, a matéria-prima deles, que é a madeira. E pensando em origem de matéria-prima, pensando na matéria que a gente utiliza para fazer as coisas, para transformar em objetos, a gente pode pensar o seguinte, que a matéria-prima, ela pode ser de origem animal. E o que eu posso trazer de exemplo para vocês da origem animal? A seda, por exemplo, o tecido da seda, esse que está mostrando aí na tela. O tecido da seda, a matéria-prima dele é um animal, porque ele é feito a partir desse bichinho que está aí, o bicho da seda. Então, é um animal que deu origem a um outro produto a partir da transformação. Então, a matéria-prima deste tecido, ela é de origem animal. E também pode ser de origem vegetal. Por exemplo, o móvel. A gente está vendo aí na tela uma cadeira. A cadeira, qual é a matéria-prima para fazer este móvel? É a madeira extraída das árvores. Então, nós podemos ver que essa matéria-prima para fazer este objeto, ela é de origem vegetal. E também pode ser de origem mineral, não é? A gente está vendo aí justamente
o mesmo material que eu trouxe no início desta aula, o tijolo. E a gente está vendo que esse tijolo, ele é feito de argila. Então, a matéria-prima para poder fazer este tijolo foi a argila. E com o tijolo, eu vou poder fazer várias outras coisas que serão utilizadas no nosso dia a dia. Desde a construção de grandes edifícios até a construção das nossas casas, dos muros que rodeiam as nossas casas e outros. Então, com a matéria-prima, depois de transformada, ela foi utilizada para fabricar outros materiais, outros objetos, tá? Então, mas tudo isso a partir de quê? A partir de uma matéria-prima. E este objeto, como eu também já falei lá no início da aula, ele tem eles são diferentes em pesos, eles são diferentes na densidade, eles são diferentes. Inclusive, esta questão da diferença do material, da matéria-prima, vai ser tema de outra aula que nós vamos falar exatamente sobre isso, os tipos de materiais. Então, ó, vocês já podem ir pensando, porque nas próximas aulas, ou na próxima aula, mas melhor dizendo, a gente vai ampliar o conhecimento sobre essa questão da matéria-prima e dos materiais em que elas se transformam, tá bom? E aí, gente, veja bem, a gente usa a matéria-prima para fabricar novos materiais. Se a gente pensar, por exemplo, no petróleo, o petróleo, né, que é tão conhecido e tão falado, mas o petróleo ele é utilizado para fabricar diversos materiais, coisas que a gente pensa que não tem petróleo e tem. Por exemplo, o plástico. Para eu produzir o plástico, eu preciso desta matéria-prima, do petróleo. Então, é importante que a gente reflita sobre o que é que a gente utiliza para fabricar, para construir as coisas. Tema da nossa aula de hoje, né? E aí, a gente sempre vai lembrando a vocês que, no final da aula, eu sempre deixo uma proposta de atividade. E nessa não é diferente. Vamos refletir o que é que nós falamos hoje. Do que as coisas são feitas. E eu falei para vocês que todas as coisas, elas são feitas de uma matéria-prima. É necessário ter uma matéria-prima para fabricar, para produzir. E aí, pensando nisso, eu queria que vocês fizessem, olha só, hein? Preste atenção na proposta de atividade. Façam uma lista com 10 materiais e identifique de qual matéria-prima é feita. Professora Mauricéia, onde é que eu vou olhar esses materiais? Na própria casa, não é? No que você utiliza no seu cotidiano. Dentro da sua casa, você utiliza diversos materiais, inclusive tema da nossa aula passada, né? As coisas que a gente usa no dia a dia. E aí, essas coisas que a gente usa, ela é feita de que material? Qual é a matéria-prima? É de origem vegetal? É de origem animal? É de origem animal, vegetal ou mineral? Pensando nisso, vocês vão colocar aí uma lista com 10 materiais e identificar de qual matéria-prima é feita. Vocês podem, claro, conversar aí na sala com os seus colegas de turma. Vocês podem discutir este assunto junto com a professora da aula presencial e depois vocês elaboram essa lista. Vocês escrevem essa lista aí no caderno de vocês. E, para a gente, vocês podem colocar também aí como comentários no canal do YouTube. Assistam a aula pelo YouTube e coloquem lá nos comentários quais foram os materiais que vocês identificaram e também qual é a matéria-prima que ela é feita. Então, gente, olha só, relembrando, o tema da nossa aula de hoje foi do que as coisas são feitas e nós vimos que todas as coisas elas são feitas a partir de uma matéria-prima. Que matéria-prima é essa? Qual é a origem? Que pode ser animal, vegetal ou mineral. E que, a partir da transformação desta matéria-prima, ela forma outros materiais. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, compreendido direitinho. Quero agradecer aqui a Karen,
por ter tornado essa aula mais inclusiva, como eu já falei para vocês, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço grande para todos!